Vamos lá, vamos começar mais uma aula. Sobre ela, posso dizer a vocês que a gente vai falar sobre todo o estatuto, mas não sobre cada detalhe dele. A gente vai falar sobre tudo, mas alguns artigos, alguns dispositivos vão ficar de fora, né? Por quê? Porque eles são de uma leitura mais simples, né? Vão enumerar algumas coisas, alguns são mais diretos, e vocês lendo o próprio dispositivo já vão ter uma fácil compreensão. Então, eu precisei focar naqueles que vão ter alguma controvérsia, naqueles que são mais importantes, que a gente vai para a gente poder entender, aqueles que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Então, deu um foco maior nesses. É claro que recomendo a todos que leiam o estatuto, né? É importante conhecer tudo, mas para efeito da nossa aula eles vão ficar de fora. Então, não é um erro, tá? Quando a gente estiver falando aqui, a gente está falando um artigo, por exemplo, 26 e pular para o 30, né? Naturalmente a gente já vou pulando já e vai seguindo a aula. Bastam vocês lerem o artigo lá depois. Vamos lá, né? Vamos falar do estatuto do CBMERG, né? Que é a Lei Estadual 880, de 85. Os objetivos da nossa aula: conhecer a Lei 880. Acredito que muitos de vocês já conheçam, mas é importante que a gente conhecer sempre um pouco mais, entender os princípios básicos que regem o CBMERG e saber aplicar os regramentos do Estatuto no nosso dia a dia. Nós vamos falar, como eu disse, sobre tudo, né? Generalidades, obrigações, deveres, direitos, prerrogativas, as disposições diversas também contém no Estatuto. Eu sei que para aqueles que têm um conhecimento jurídico fraco ou um pouco baixo, vai parecer uma coisa mais pesada, mas é porque no início no Estatuto foi muito focado nos princípios. Aí realmente fica um pouco mais chato, mas conforme a gente for avançando, a gente vê como é que isso tudo acontece no dia a dia, né? A gente vai ver casos que a gente vê nos quartéis, né? Como uma situação de reforma, reserva, a gente vai acabar abordando tudo isso aí no geral. Então vamos começar com a parte de generalidade, né? Começar pelo artigo 2º. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro é uma instituição permanente organizada com base na hierarquia e disciplina. Foco nisso. Instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina. Destinada aos serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento, a realizar perícia e a prestar socorro nos casos de inundações, desabamento ou catástrofes. Sempre que haja vítima em iminente perigo de vida ou ameaça de destruição de haveres. Isso aqui, gente, é o apanhado geral, né? Quem é o Corpo de Bombeiros e para que serve o Corpo de Bombeiros? Isso está previsto no nosso artigo 2º do Estatuto. E por que eu disse para focar na parte de permanente e organizada com base na hierarquia e disciplina? Porque esse artigo aqui ele decorre da nossa Constituição Federal. A Constituição de 1988, lá a gente já deu uma olhada nesse artigo, né? Onde informa que, no seu artigo 42 lá, os membros da Polícia Militares e Corpos de Bombeiros. Instituição organizada com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Tá vendo? Na Constituição já vem mencionando a situação de ser organizada com base na hierarquia e disciplina. Na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, já informa que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, Forças Auxiliares e Reserva do Estado, subordina-se com a Polícia Civil ao Governador do Estado do Rio de Janeiro. Também já deu uma olhada nisso, né? Só relembrando. Que está sempre tudo conectado, né? Ao Governador do Estado, mas como a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né? Entenda-se o Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui demonstra a nossa subordinação. Nós não estamos vinculados, atrelados às demandas do chefe do Poder Executivo Federal, né? O presidente. Nossas demandas são vinculadas ao Poder Executivo Estadual e às legislações que regem ele, né? Que é o do Estado do Rio de Janeiro. Vamos seguir. Os integrantes do SEBERG. Olha, isso aqui é importante a gente falar, que a gente vai ver durante a aula toda. SEBERG. Esse nosso estatuto ele é de 1985, né, como já foi dito. E lá não havia nomenclatura de Corpo de Bombeiros Militar, CBMERG, como a gente conhece hoje. Então, como nós temos que respeitar a redação da legislação do jeito que ela foi concebida, então vai sempre estar escrito dessa forma. Os integrantes do CEBERG, Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Quando vocês lerem CEBERG, entenda-se CBMERG, tá bom?
Os integrantes do SEBERG, em razão de sua destinação constitucional e em decorrência das leis vigentes, constituem uma categoria especial de servidores públicos do Estado, denominados bombeiros militares. Então, nós somos servidores públicos, sim, mas somos uma categoria diferenciada. Nós somos bombeiros militares, que o fato de eu estar falando que eu sou bombeiro militar, eu já estou dizendo que eu sou servidor público, entendeu? É como se servidor público fosse o gênero e o bombeiro a espécie. Continuando aqui, vamos lá nos parágrafos do artigo 3º. Os bombeiros militares encontram-se em uma das seguintes situações. É importante isso aqui para o nosso dia a dia também. Vamos lá. Na ativa, os bombeiros militares de carreira, que somos nós, concursados, nós somos bombeiros militares de carreira. Os incluídos no SEBERG, voluntariamente, durante os prazos para que se obrigarem a servir. Os componentes da reserva remunerada do SEBERG, quando convocados. Naturalmente, espero que vocês saibam, né? O bombeiro militar, quando ele vai para a reserva, ele ainda pode ser convocado para trabalhar no serviço ativo. E nessa situação de convocado, eles são considerados bombeiros na ativa de novo. E por último aqui, os alunos dos órgãos de formação de bombeiros militares da ativa. É claro que nos cursos regulares do Cefap, curso de formação de cabo, de sargento, no Chuai, a gente fica dedicado exclusivamente ao curso. Só que nesse caso a gente já é bombeiro, nós já somos bombeiros militares, só estamos deslocados ali por um tempo para prestar o curso e voltar. Os alunos de formação, né, da academia, os alunos oficiais, cadetes, eles ainda não integram o corpo de bombeiros na parte operacional e administrativa efetivamente ainda. Por isso que está aqui destacado. E quem são os bombeiros militares na inatividade? São aqueles que estão na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da corporação e percebem remuneração da União, nos casos previstos em lei específica ou do Estado. Porém, sujeitos ainda à prestação de serviço nativa mediante convocação, aquilo que eu falei antes ali no inciso 3 da linha A, da primeira parte. Quando você está na reserva remunerada, você ainda está sujeito a ser convocado. Então, você está na inatividade, sujeito a voltar. Inciso 2, reformados quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviços na ativa, mas continuam a perceber remuneração da União nos casos previstos em lei específica ou do Estado. Só uma passada rápida aqui, a título só de curiosidade para quem não sabe. Antes da fusão do Estado da Guanabara com o antigo Distrito Federal, que era o município do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, os bombeiros militares eles eram bombeiros da União. Então, quando houve a fusão, que Brasília foi ser capital federal, esses bombeiros tiveram a opção de escolher ficar no Estado ou continuar com a União. Por isso que ainda tem essa disciplina que os bombeiros militares recebem remuneração da União. Na verdade, naturalmente, não tem mais ninguém na ativa nessa situação, né? Só talvez reformados ou pensionistas e seus dependentes. Então, voltando aqui. Reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados executando tarefa por tempo certo. Gente, tarefa por tempo certo é um capítulo à parte, né? Esse normalmente vai ser executado por pessoal da reserva remunerada. É só em casos excepcionais que vai ser pelos reformados. Mas, enfim, não vamos entrar nesse assunto. Parágrafo 2º. Os bombeiros militares de carreira são os da ativa, que, no desempenho voluntário e permanente do serviço de bombeiro militar, têm efetividade assegurada ou presumida. Nós somos estáveis, né? As praças elas têm estabilidade quando adquirem 10 anos de serviço na corporação. E aí passam a ter estabilidade. Os oficiais, a partir do momento já que se tornam oficiais da corporação, já têm essa efetividade assegurada. E agora vamos falar disso aqui. Em 28 de setembro de 2020, aqui no estado do Rio de Janeiro, foi sancionada a Lei dos Bombeiros Militares Temporários, a Lei 9.027. Por que eu estou linkando isso aqui? Esse inciso aqui, quando foi criado, naturalmente, não foi criado por causa dessa lei aqui. Ao fazer uma simples leitura,
e considerando que esse estatuto ele é anterior à Constituição Federal, está escrito aqui: os incluídos no SEBERG voluntariamente durante o prazo que se obrigarem a servir. Eu não sou dessa época, né? Mas isso aqui parece ter sido feito para que os bombeiros militares pudessem ser incluídos da mesma forma que são nas Forças Armadas, por exemplo, né? Por alistamento. Vem, se alistava no Corpo de Bombeiro e cumpria seu prazo voluntário. No entanto, essa redação ela serve perfeitamente para falar dessa situação dos bombeiros militares temporários, que eles são incluídos voluntariamente. Entretanto, que fique claro, a Constituição Federal ela somente admite ingresso através de concurso público. Então, mesmo que sejam voluntários, tem que ter um concurso de provas ou provas e títulos. Então, quando vier um edital da Lei Estadual de 9.027, naturalmente vai ser prevista uma prova, mas é voluntariamente, ninguém é obrigado a vir para o Corpo de Bombeiros. Então, esse inciso aqui vai abarcar literalmente os bombeiros militares temporários durante os prazos a que se obrigarem a servir. Na lei estadual está dizendo quais são esses prazos, mas eu não vou meter essa lei. Quem tiver interesse pode dar uma procurada, né? Foi só a título de conhecimento e para deixar claro, né, que o estatuto ele é anterior, ele não previa isso, mas que abarca muito bem a situação. A condição jurídica dos bombeiros militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes sejam aplicáveis por esse estatuto e pela legislação que lhes outorga direitos e prerrogativas e lhes impõe deveres e obrigações. Aí, né, a gente fala de direitos, fala de prerrogativas, deveres, obrigações, condição jurídica. O que a gente entende é que a gente tem um estatuto, mas não é só o estatuto que nos rege, né? Temos a Constituição Federal, a estadual e algumas leis esparsas no tempo que a gente também precisa seguir e que disciplina a nossa situação. Para o artigo 8 agora, né? O dispositivo nesse estatuto aplica-se no que couber aos bombeiros militares da reserva remunerada e reformados e aos capelães bombeiros militares. Então, sobre isso aqui, o estatuto ele se aplica a todos nós, reserva remunerada, reformados, e diz no que couber, né? Praticamente tudo. Aqui fala especificamente dos capelães, que os capelães existem, né? Tem uma legislação própria que o rege, que é esse decreto estadual aí 19.213, de 12 de novembro de 93. Né? Quem quiser pode dar uma olhada, mas não precisa aprofundar porque não é o nosso foco. Da hierarquia e da disciplina. Aqui, lá no artigo 2º, nós falamos que o Corpo de Bombeiros ele é organizado com base na hierarquia e na disciplina. Aqui no artigo 10 diz o seguinte: a hierarquia e a disciplina são base institucional do SEBERG. Por que base institucional? Porque está na Constituição Federal, está no nosso artigo 2º, que são organizados com base na hierarquia e disciplina. E no mesmo artigo, disciplinando coisa totalmente diversa, vem a autoridade e a responsabilidade, né? Crescem com o grau hierárquico. Naturalmente, as nossas atribuições, as nossas responsabilidades, elas vão crescendo, vão adquirindo um maior grau conforme você vai galgando, vai subindo o seu grau hierárquico. Isso aí é básico. Eu acho que não precisa ser só no CBMEG, né? Eu acho que em todas as instituições públicas e até privadas, elas se regem pelo mesmo princípio. E aqui vem explicando, né, o que seria hierarquia e disciplina. O parágrafo 1º, ele fala da hierarquia, que diz o seguinte: a hierarquia de bombeiro militar, ela é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura do SEBERG, e a ordenação se faz por postos ou graduações se faz pela antiguidade no posto. Isso aqui é importante. Se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Então, aqui mostra o que vem a ser hierarquia. E aqui na parte final do parágrafo ainda mostra o quanto é importante. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Traduzindo, ordem é para ser cumprida, veio de cima, tem que ser cumprida. No parágrafo seguinte, a gente vem falando da disciplina. A disciplina, ela é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo de bombeiro militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, aqui, mais uma vez, é um conceito de disciplina para efeitos desse estatuto.
Eu não sei se todos os corpos de bombeiros usam o mesmo conceito, mas o nosso é isso aqui. Isso aqui quer dizer disciplina. A disciplina em respeito à hierarquia, ela deve ser mantida em todas as circunstâncias da vida entre os bombeiros militares da ativa, da reserva remunerada e reformada. Isso quer dizer, o que isso quer dizer, né? Não é o fato de você ter ido para a reserva remunerada ou ser reformado que você deve deixar de respeitar a hierarquia do Corpo de Bombeiros. Se você é o capitão da reserva remunerada, você ainda deve disciplina e hierarquia aos militares mais antigos. É claro, tem a camaradagem dentro da corporação. Não é porque você deve obediência e hierarquia ao militar mais antigo que você vai deixar de prestar a sua devida educação, o seu devido respeito aos militares mais modernos. Mas há de ser respeitado. Você continua tendo que respeitar a hierarquia mesmo estando na reserva ou na reforma. No artigo 11, nós vamos falar dos círculos hierárquicos. Eu confesso para vocês que hoje em dia esses círculos a gente não costuma ver com tanta frequência na prática, porque deu uma desarrumada um pouco na nossa pirâmide, até melhorou agora nos últimos anos, mas vocês vão ver aqui que nos círculos hierárquicos existe um de subtenente-sargento e o outro de cabo de soldados. Vocês sabem que na prática alguns sargentos também acabam executando as missões, mesmas missões que cabos de soldados. Está um pouco confuso hoje, mas essa é outra história. Para efeitos de leis, vamos falar do que está aqui, né? Então vamos lá. Os círculos hierárquicos são de âmbito de convivência entre bombeiros militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança sem prejuízo do respeito mútuo. Os círculos hierárquicos e as escalas hierárquicas do SEBERG são fixadas no quadro e parágrafo seguinte. Eu coloquei aqui um quadro que está na própria lei, rearrumei um pouco, com uma formatação. Vejam aí o quadro, senhores. Círculos oficiais são divididos entre os círculos oficiais superiores. Quem são eles? Coronel, tenente-coronel, major. Esse é o círculo de oficiais superiores. O círculo de oficiais intermediários, que só existe o capitão nele. E o círculo de oficiais subalternos, que tem o primeiro tenente e o segundo tenente. Alguns de vocês vão dizer, né? Mas e o aspirante? Ele não entra aqui? O aspirante oficial, ele entra sim, mas ele é de outro círculo, que a gente vai ver daqui a pouco. Abaixo aqui, vamos chegar lá. Temos o círculo das praças. No primeiro círculo, nós temos o subtenente sargento, que vai englobar os subtenentes, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. E o círculo de cabos e soldados, que pega o cabo, e aí vem outra polêmica, pode-se dizer assim, né? Tem o soldado de classe A, soldado de classe B e o de classe C. Por que eu disse polêmica? Porque hoje em dia, essa nomenclatura ela não é mais utilizada, mas também não foi revogada. Então, ela continua no estatuto. Mas na prática não costuma ser muito aplicada, né? E existe o círculo de praças especiais, que são os aspirantes oficial, que eles são praças especiais também, excepcionalmente ou em reuniões sociais, tem acesso aos círculos oficiais. Mesma coisa dos aspirantes, o aluno oficial. Ele, excepcionalmente, tem acesso aos círculos oficiais, o aluno. Gente, repito, para efeito de estatuto, o aluno oficial BM são apenas os cadetes da academia. Por que eu digo isso? Porque alguns vão lembrar do Shuai, né? Por que o Shuai também não poderia ser considerado aluno oficial? Ele até poderia ser, mas conforme a gente vai ver um pouco mais para frente, o estatuto claramente coloca o aluno oficial apenas os cadetes. Quando a gente chegar lá, a gente vai e volta nisso e pontua. E aí, seguindo no próprio artigo 12. Posto é o grau hierárquico do oficial. Senhores, é errado dizer qual é a graduação do meu comandante? A graduação é tenente-coronel BM. Não é. É errado dizer sim. É posto. Posto ou eventualmente patente. Mas posto. Posto é o correto. Os oficiais, de segundo tenente até coronel, têm posto. O posto de capitão, posto de major, coronel, tá bom? Ele é conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente. Os oficiais ele possuem essa carta patente assinada pelo governador do estado. Tá bom? Então, o seu posto ele é confirmado em uma carta patente. Não vamos alongar, né? O que seria uma carta patente? Vamos continuando. E graduação é o grau hierárquico da praça, conferida pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Então, é o comandante-geral que confere a graduação. O que nós podemos interpretar
nós podemos concluir disso aqui. Se o posto é conferido por ato do governador, as promoções de oficiais são feitas por ato do governador, enquanto que as promoções das praças, já que são conferidas pelo comandante-geral, ela é feita por ato do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Os aspirantes a oficial e os alunos oficiais são denominados praças especiais. Nós já falamos isso aí na parte do círculo, né? A graduação de soldado do SEBERG, ela é subdividida em 3 classes. Lembra que eu falei disso aqui antes? Soldado de classe A, B e C. Na prática, hoje, não tem sido muito usado isso, mas continua na lei. Não foi revogado, não foi excluído, não foi declarado inconstitucional, então continua valendo. Mas o Corpo de Bombeiros não costuma mais usar essa nomenclatura. Aí eu já pulei direto para o parágrafo 9, né? Os demais aí, quem quiser dar uma lida, mas não é tão importante. Sempre que o bombeiro militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas indicativas de sua situação. Vocês já devem ter visto isso, né? Muitas vezes sai em boletim da corporação que o terceiro sargento reformado está fazendo requerimento, está se falando dele no boletim. Só o fato de estar mencionado, ele deve, se ele for da reserva numerada, tem que estar ali escrito RR, terceiro sargento RR fulano. Se for reformado, mesma coisa, com a nomenclatura correta. Vamos ao artigo 13, senhores. Esse artigo 13 ele tem bastante relevância, né? A precedência entre bombeiros militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência profissional estabelecidos em lei ou regulamento. Por que isso aqui é muito importante? Na corporação, principalmente nos GBMs, é muito comum dois militares ficarem disputando na antiguidade e acabam mencionando, mas o meu RG é mais antigo, eu entrei na corporação antes, mas não é assim que nós definimos a antiguidade. Se você está no mesmo posto que alguém, o que define se você é mais antigo ou mais moderno, se você é mais antigo ou mais moderno, é o tempo que você tem nesse posto ou graduação. Se você tem 5 anos e 1 dia de cabo, bombeiro militar, por mais que o seu RG seja mais recente, se o outro militar que você está comparando tem até 5 anos de cabo, você é mais antigo que ele, por 1 dia. Naturalmente, não importa o seu RG, não importa quando você entrou na corporação. A antiguidade é o tempo que você tem no posto atual quando vocês estão no mesmo grau hierárquico. E claro, salvo os casos de precedência funcional estabelecidos em regulamento, como por exemplo, podemos dizer o comandante-geral, naturalmente é o militar mais antigo da corporação, certo? E nem sempre ele é o militar que tem mais tempo no posto de coronel. Para ser comandante-geral, tem que ser coronel da ativa do Corpo de Bombeiros, do quadro de oficiais combatentes. Só isso, ponto final. Não menciona o quanto tempo ele tem que ter de coronel. Então basta ele ser coronel. Então só pelo fato dele ser coronel ele pode ser comandante-geral. E não necessariamente implica que ele tenha mais tempo de coronel que os outros. Então esse é o caso de precedência funcional estabelecida em meio ao regulamento. Então isso é só um exemplo. Claro que não existe só esse. Existem também outras diretorias, subcomandante-geral, outras funções que estejam sendo exercidas. Aí não importa o tempo que você tenha no mesmo grau hierárquico. Naquele momento a sua precedência funcional vai prevalecer. Agora vamos aos parágrafos desse artigo, que também disciplinam outras situações. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data de assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração, matrícula ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Isso daqui também é bem simples, né? Só ler qual é a data da promoção, dia tal, é a partir dali que é a sua antiguidade. Agora, imaginemos uma situação que acontece muito, principalmente com as praças, que o militar ele tem direito à promoção, vamos dizer, ele vai ser promovido a subtenente a contar do dia 25 de dezembro. Só que aí esse ato de promoção, ele acaba saindo atrasado, sai só de 2 meses depois, só sai no dia 25 de fevereiro. Aí somente em 25 de fevereiro o militar vai botar lá a luva de subtenente. Só que ele, por mais que ele só esteja usando a luva a partir do dia 25 de fevereiro, naturalmente a antiguidade dele é contada a partir do dia 25 de dezembro, que deveria ser o ato da promoção, que é, né, o ato da promoção.
Parágrafo 2º. Nos casos de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida. Gente, em relação a cursos de formação, isso não é muito comum não, mas é mais comum nos militares promovidos por tempo de serviço. E aí vem uma enumeração de como que a gente consegue definir de quem é a antiguidade. Repito, não é pelo RG, por mais que o militar entre junto na corporação e assim permaneça sendo promovido por tempo de serviço a vida toda. Muitos quartéis utilizam o RG, né? Mas acaba sendo a forma mais rápida ali e conveniente, mas não é a forma correta. Então vamos lá. Entre bombeiros militares do mesmo quadro ou qualificação pela posição nas respectivas escalas numéricas e registros existentes na corporação, na conformidade do artigo 15. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores à data de ingresso, a data de nascimento para definir a precedência e, nesse último caso, o de mais idade será considerado mais antigo. Olha, isso aqui, posto à graduação anterior, tá vendo? Então imagine o seguinte, isso é muito comum. O militar ele entra na corporação junto com outro. O militar A faz o curso de formação de cabos com 3 anos de serviço. Aí ele é promovido a cabo com 3 anos e meio. O outro militar só foi a cabo com 6 anos, né? Fica claro que o militar A é mais antigo que o cabo, porque ele já era cabo antes, né? Que o militar B. Então, no posto ou na graduação, tem mais tempo, nesse caso específico que a gente está falando. E nenhum dos dois consegue passar no curso, vamos dizer que nenhum dos dois consiga passar no curso de formação de sargentos. Ou a corporação não disponibiliza o curso, aí eles vão ser promovidos a sargento por tempo de serviço na mesma data. Já que eles entraram juntos, completaram 12 anos juntos, né? Não teve esse curso nesse tempo, aí acabou que todo mundo foi junto. Quem é o mais antigo? Lógico que é o militar, porque ele já era o mais antigo como cabo. Então ele continua sendo mais antigo depois como sargento. Como ele foi promovido primeiro a cabo, ele foi mais antigo como cabo, mesmo que depois, por algum motivo, ele só tenha sido promovido a sargento junto com outro, ele vai continuar mais antigo. É claro que isso muda se a promoção tiver a diferença de um dia, né? Se por algum motivo o outro for promovido um dia antes, aí já muda tudo. Vamos seguir. Na C. Na existência de mais de uma data de ingresso, prevalece a antiguidade do bombeiro militar que tiver maior tempo de efetivo serviço prestado na corporação. Isso aqui continua tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Na existência de mais de uma data de ingresso, prevalece a antiguidade do bombeiro militar que tiver maior tempo de efetivo serviço prestado na corporação. O que é um exemplo disso aqui? Um exemplo bem bacana até. Os senhores sabem que a gente pode tirar uma licença sem vencimentos, né? É a licença para tratar de interesse particular, que a gente vai falar até mais na frente. Então, nessa licença, o tempo de serviço ele não é contado. Enquanto a pessoa está de licença, não é contado o tempo de serviço. Então, imagine que, vamos lá, eu estou numa situação hipotética, um militar ele ingressou no dia 1º de janeiro de 2010 e o outro militar no dia 1º de janeiro de 2011. E aí vão seguindo carreira. O militar A, que entrou em 2010, e o militar B, que entrou em 2011, o militar A, ele tira a licença especial por 2 anos, em 2018. Ele vai lá e pede uma licença. Aí quando ele volta, 2 anos depois, em 1º de janeiro de 2020, vai comparar com esse militar B. Ele era mais antigo antes, mas aí agora os dois já são cabos, e quem é o mais antigo? Vai ser o militar B. Por quê? O militar A, ele teria 10 anos de serviço, mas ele ficou 2 anos fora. Então ele só vai ter 8 anos de serviço. Enquanto o militar B, que não tirou essa licença, continua normal lá, ele vai ter 9 anos de serviço. Então essa é a contagem. Se tiver interrompido a sua contagem de tempo, o mais antigo vai ser aquele que tiver mais tempo efetivo prestado na corporação. Tá bom? Seguindo, entre alunos de um mesmo órgão de formação de bombeiros militares, de acordo com o regulamento, o respectivo órgão, se não estiver especificamente enquadrado nos itens A, B e C. Se não conseguir enquadrar aqui, aí o regulamento do órgão vai definir, entendeu? Seja na academia, no Cefap ou na escola de comando de bombeiros, essa é a forma que se define. Ainda continuando no artigo 13,
Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou de graduação, os bombeiros militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Senhoras e senhores, mais uma situação também que acontece muito no nosso dia a dia, né? Existe um militar, um subtenente lá antigão, tá lá na corporação há 35 anos, não quer ir embora, quer esperar a famosa expulsória. Aí ele tá lá, antigo pra caramba, e você ainda é primeiro sargento. Aí vem um ato de promoção e você vai a subtenente. Naturalmente, ele continua mais antigo do que você. Mas aí 3 dias depois ele desistiu. Não vai esperar mais, foi embora. Pediu para ir embora para reserva remunerada. Isso aqui vai se enquadrar no parágrafo 3º. Você vai estar em igualdade de graduação com esse militar que acabou de ir para a reserva remunerada. Mas você é da ativa. E você acabou de ir a subtenente. Você é subtenente da ativa. Então ele agora é subtenente da reserva remunerada. Então você, como subtenente da ativa, tem precedência hierárquica. Então, enquanto ele permanecer na inatividade e você estiver na ativa, você vai ter precedência sobre ele. Mas quando que isso muda? Imagina, ele ficou 10 anos como subtenente e você apenas 1 ano. Daqui a 3 anos, ele é convocado de volta para a ativa. Agora, quem é o mais antigo? Se ele for convocado de volta à ativa e ele estiver na ativa lá, nós voltamos para a regra anterior. Agora voltou tudo. Ele continua mais antigo de novo. Se ele ficou fora 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa o tempo que ele ficou fora. O que importa é o tempo de serviço ali, comparando os dois como os dois na ativa mesmo. É lógico, se ele. Lógico que ele volta mais antigo. Tá. Em igualdade de posto de graduação, a precedência entre bombeiros militares de carreira nativa e os da reserva remunerada que estejam convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto de graduação, que a gente acabou de falar. Parágrafo 5º. Nos casos de nomeação e matrículas simultâneas, resultados de concurso, a precedência será estabelecida pela ordem de classificação final dos candidatos. Gente, isso aqui você pode abarcar 2 situações importantes. Primeiro, você faz o concurso para entrar soldado, vamos falar dessa forma, soldado do Corpo de Bombeiros. Você entrou, você é o militar A. Você entrou na corporação, foi classificado como na 20ª posição no concurso. E aí você vai comparar com o militar B, que foi classificado na 30ª posição. Durante o curso de formação, na verdade, você que foi classificado em 20º terá precedência sobre o militar B, que foi classificado em 30º, tá bom? Porque são matrículas simultâneas resultantes do concurso. Você estava na frente, você tem precedência sobre ele. A precedência ela vai ser estabelecida pela ordem de classificação final dos candidatos. A segunda situação é a seguinte: terminou o curso, vocês concluíram o curso de formação de soldados, quem é o mais antigo? É aquele que se classificar na frente. Aí, nesse momento, esse exemplo que eu dei, o militar B terminou em 5º e você, o militar A, terminou em 10º. O que vai acontecer? Ele vai ser mais antigo, porque ele terminou o curso de formação de soldados na sua frente. Então vamos seguir. A precedência entre praças especiais e as demais praças é assim regulada. Isso aqui, gente, tem muita dúvida ainda na corporação, por causa de um detalhe muito importante. Quando chegar nessa parte eu vou falar. Os aspirantes oficiais BM são hierarquicamente superiores às demais praças, ou seja, os aspirantes oficiais são hierarquicamente superiores a todas as praças. Quem são essas praças? Do soldado ao subtenente e os cadetes também, que são consideradas praças, ainda que praças especiais, mas também são praças. Bom, e essa parte aqui, os alunos oficiais BM são hierarquicamente superiores aos subtenentes. O cara pode ter 30 anos de corpo de bombeiros, subtenente já há 10 anos na corporação. Aí chega um jovem de apenas 16, 17 anos, realiza o concurso, passa na prova de cadete. Ele botou o pé lá, foi nomeado cadete do corpo de bombeiros, ele é mais antigo que o subtenente, entendeu? Ele é mais antigo que o subtenente. Então, na questão hierárquica, tem que se atentar a esse fato. Os alunos oficiais são hierarquicamente superiores ao subtenente. Então, faz o Shuai, o primeiro sargento, passou no concurso, vai lá cursar, ele é aluno do Shuai, está cursando o Shuai, o que acontece? O subtenente que trabalha ali no Cefap, já que o Shuai é administrado pelo Cefap, pela lei, ele continua ainda mais antigo do que o aluno do Shuai. Né? Vamos dizer que nesse caso que é um sargento. Não tem essa mesma equivalência do cadete.
Inclusive, os próprios subtenentes que também passaram no concurso, eles continuam sendo mais modernos que aquele outro subtenente que trabalha no Cefap, né? Caso a comparação eles já fossem mais modernos, se aquele subtenente já era mais antigo. Então isso aqui não se aplica aos alunos do Shuai. Os alunos oficiais, eles são declarados aspirantes do oficial BM ao final do curso de formação de oficiais pelo comandante-geral do CEBERJ, na forma especificada em regulamento, viu? Gente, é por causa desse dispositivo aqui que eu digo aos senhores que os alunos do Shuai não são considerados alunos oficiais para o estatuto. Veja o que está escrito aqui. Os alunos oficiais são declarados aspirante oficial. Quem são declarados aspirante oficial? Só os cadetes. Os cadetes que concluem o curso. Eles são declarados aspirante oficial, que é um ato ainda do comandante-geral. Como vocês lembram, as promoções de praça é ato do comandante-geral. E como cadete aspirante oficial ainda é praça, é um ato do comandante-geral. Uma ressalva aqui apenas, gente, que eu não me recordo da lei, mas só para título de conhecimento, o primeiro colocado do curso de formação de oficiais, ele é declarado segundo tenente diretamente. Não declarado, ele é promovido. E aí sim é um ato do governador. É um ato até a parte que o primeiro colocado já saia já no posto de segundo tenente. Não passa pelo aspirantado. Não chega a ser aspirante oficial BM. Acabei falando aqui do artigo, falando primeiro, né, do artigo 16. Voltando ao artigo 15, o CEBERJ manterá registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação. Dentro das respectivas escalas numéricas, seguindo as instruções baixadas pelo comandante-geral da corporação. Então, isso aqui é um dispositivo para dizer que o Corpo de Bombeiros ele tem que ter o registro das antiguidades. Né? Só isso.